fazer. Ok. Então, como eu disse, eu vou voltar um pouquinho a esses outros exercícios aqui. Vou terminar primeiro esse, porque tem uma coisa importante que a gente precisa fazer aqui, que é a interpolação de dados. Então, é tranquilo, mas é bom fazer um, ok? Então, vamos acrescentar uma página aqui e colocar aqui o nosso sistema. Ainda é o CH4, ok? Esse aqui o B, a substância é CH4. O que a gente tem? De novo, a temperatura e o volume específico, ok? T e V igual, ok? Então, a temperatura é 350 Kelvin. E o volume específico é 0,25 metro cúbico por quilograma. Ok? Então, a gente vai procurar nas tabelas, ok? Do metano saturado, ok? Então, essa tabela, ok? Ela vai até 190,6, que é a temperatura crítica, ok? Kelvin. Temperatura crítica e pressão crítica, ok? Então, acima de 190,6 Kelvin, você não tem mais essa, ok? Só para colocar aqui, você tem seu eixo, você está aqui, né? Se essa aqui for, por exemplo, a temperatura, esse aqui é o volume específico, que é o que a gente tem. Então, a maior temperatura aqui é T crítica, ok? E a gente está acima dessa temperatura. Então, a gente vai estar numa região aqui que é, basicamente, de vapor superaquecido. Vamos ver aqui. A gente vai ter que, então, ir para as tabelas seguintes, a B71 é a de metano saturado, ok? Ou seja, nessa linha aqui, ok? Entre essa e essa, na verdade. E agora a gente vai no metano superaquecido. E o que a gente tem é a temperatura, que é 350, ok? Então, aqui a gente tem uma temperatura e um volume específico, ok? De mais de quase 2 metros cúbicos por quilograma, ok? Que muito, a gente tem 0,25 no nosso caso, tá certo? Então, como é que a gente vai saber qual é o estado? Então, simplesmente, aqui é para 100 kPa. Então, você entende que para ter um volume específico menor, você vai ter que aumentar a pressão, né? Você aumenta a pressão, você vai diminuir o volume específico, ok? Você vai aumentar é muito compressível, né? É um gás. Então, você aumenta a pressão e ele vai responder, ok? Diminuindo o volume específico. Então, vamos lá. 350, aqui a gente tem para a pressão de 200 kPa, ainda não é suficiente, ok? 0,9. Para uma pressão de 400 kPa, ainda não é suficiente, então a gente vai aumentar ainda a pressão, 600 kPa, 350, 0,30, ainda é maior, 800 kPa, passou abaixo, né? Então, a gente não tem a tabela para 700, a gente não tem a tabela para 601, 602, de maneira contínua aqui, mas a gente vê aqui que a pressão ela vai ser entre 600 e 800 kPa, porque o volume específico, ok? Ele vai estar entre esses dois valores, tá bom? Então, qual é a pressão? Na verdade, é suficiente. A gente sabe o estado, ok? Por que a gente sabe o estado? Porque a gente vai poder, a partir desse estado, do volume específico, a gente vai poder determinar, por exemplo, a gente pode determinar eu ia dizer o título, mas é uma grande besteira, né? O título aqui é né? Ou seja, é tudo vapor.
a gente vai poder determinar qual é a pressão. Então, a gente sabe, se fosse o volume específico fosse S, a essa temperatura, então a gente diria, pronto, a pressão é 600 kPa. Se fosse esse valor, seria 800 kPa. Mas vai ser entre os dois, ok? Então, vamos lá calcular. E essa aqui é uma técnica, bom, é muito simples, você vai linearizar, ok? Entre esses dois valores e fazer uma interpolação. Então, muitas vezes vocês vão ter que fazer isso, porque não tem todos os valores. Vocês podem ver aqui, por exemplo, que a temperatura, ela pula de 5 em 5, né, Kelvin? Então, se fosse 152, aí você tem que interpolar entre esses dois, tá certo? Então, vamos lá. Eu acho que aqui eu vou usar o que eu já fiz. Não, eu vou voltar aqui. Então, eu vou escrever para P', para essa temperatura, T igual a 350 Kelvin, então vou pegar uma primeira pressão que é 600 kPa, ok? Eu sei que meu volume específico é igual a 0,30 0,67 metro cúbico por quilograma. Eu sei que para uma segunda pressão, que é 800 kPa, o meu volume específico é 0,2 alguma coisa, né? 22.510. Então, eu sei que minha pressão, ok, ela vai ser entre P' e P2'. Por quê? Porque V é entre... E aí vai ser o inverso. Por quê? Porque a pressão e o volume específico, eles variam em sentidos contrários. Aqui vai ser V2' e V', tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um desenho que vocês não precisam fazer a cada vez, é simplesmente para explicar como é que vocês vão fazer isso. Então, vocês têm aqui, vou fazer só uma partezinha do diagrama, porque ele não é... a relação entre a pressão e o volume específico, ela não é necessariamente linear, né? Inclusive, num gás ideal, por exemplo, vocês sabem que P varia em 1 sobre V, né? A gente vai falar disso aqui daqui a pouco. Então, aqui vou colocar... Deixa eu ver o que é o melhor aqui. Eu estou procurando a pressão. Eu vou colocar a pressão aqui. E ver o volume específico aqui, tá certo? Então, eu vou desenhar uma reta. Mas ela não é reta. Eu vou desenhar em torno desses valores que eu tenho. Eu vou linearizar, ok? É uma primeira aproximação, ok? Então, como é que varia? Se essa aqui é... Qual é a maior pressão? É P duas linhas, né? P duas linhas. E aqui a gente tem V duas linhas, ok? E a menor pressão é P. E aqui o maior volume específico é V', tá certo? Onde está meu volume? Aqui é 0,25, né? Então, ele está talvez mais próximo daqui, né? Então, esse aqui é meu V, ok? Que é 0,25, se eu me lembro bem, 0,25 metro cúbico por, ok? V é igual a 0,25, ok? E aqui, então, vai ter a pressão que eu estou procurando conhecer, ok? Então, eu sei que ela está entre 600 e 800 kPa. Aí, como eu linearizei, o que eu vou fazer aqui, eu vou dizer que a inclinação, essa aqui é uma reta, então ΔP sobre ΔV é o mesmo, ok? Para todos os pontos dessa reta, então posso dizer que é P duas linhas menos P linha sobre, ok? Então você faz isso, essa variação ΔP sobre ΔV, ok? Ou seja, V menos V
ok? Vai ser negativo, porque é uma inclinação negativa, ok? É igual também a P menos P' sobre V menos V', ok? E aí, fazendo isso, depois vocês fazem do jeito que vocês querem. Eu vou dar um exemplo aqui. Então, vocês podem calcular, por exemplo, esse aqui. Quanto é esse aqui? Aí vocês calculam P, delta P. Depois você escrever a partir dessa daqui. Eu estou procurando o quê? Eu conheço esse, conheço S, eu conheço S, eu não sei isso, tá certo? E isso daqui eu tenho como calcular, ok? Porque é igual a isso aqui que eu sei calcular. Então, eu vou escrever que P é igual a P' mais isso vezes isso, ok? Então, vamos lá. P, que eu estou procurando, é igual a P' mais delta P sobre delta V, ok? A inclinação, vezes V menos V'. V menos V'. Faz sentido? Por quê? Você vê que aqui, a unidade dessa aqui, quilopascal, 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 aqui, metro cúbico por quilograma, metro cúbico por quilograma. Então, as unidades é tudo aqui, ok? Então, vai ser igual a P' é a menor, né? P' é a menor, é 600 quilopascal. Mas, eu posso calcular isso aqui, ou colocar os valores, mas vamos calcular esse delta P sobre delta V, ok? Então, delta P, eu vou calcular melhorzinho, né? Delta P sobre delta V é igual a P duas linhas menos P uma linha sobre V duas linhas menos V uma linha. P duas linhas é 800 menos 600, ok? V duas linhas é 0,22, né? 510 menos 0,22. Aqui as unidades, em cima quilopascal e aqui metro cúbico por quilograma. Aí, se você calcular, eu vou olhar aqui no que eu já preparei. Delta P sobre delta V, eu calculei, dá menos 2,646. 10 a terceira. A unidade é quilopascal por metro cúbico por quilograma. Aí, uma vez que você tem a inclinação aqui, então vocês vão escrever aqui. Então, aqui é menos, né? Esse aqui é negativo. É negativo porque quando aumenta a pressão diminui o volume, ok? Menos 2,646, 10 a terceira, quilopascal por metro cúbico por quilograma, vezes V menos V' é V é 0,25, desculpa, 25 menos 0, V' é qual é essa? 0. Isso eu quero colocar aqui, metro cúbico por quilograma, ok? Sempre importante, essa aqui sai com unidade, e aí vai ficar quilopascal, tá certo? Então, se vocês olham aqui, vocês vão encontrar que P é igual, aí vocês fazem essa, pegar, P é igual a 734 quilopascal, ok? Então, eu fui bem devagar, cada um faz do jeito que quiser, mas a ideia é fazer uma aproximação linear entre ok? Os dois valores que estão de cada lado do valor que você quer, ok? Então, pronto, isso foi uma primeira coisa. E a segunda é que eu quero voltar a esses exercícios aqui, onde eu coloquei o meu estado
num diagrama PV, num diagrama T, não, desculpe, PT, diagrama de fase, aqui um diagrama TV, e agora eu vou fazer num diagrama PV, ok? Esse mesmo, lembram? Esse aqui é o primeiro estado, água, 100 graus Celsius, 500 kPa. Então, eu vou inserir uma página aqui e reescrever. Água igual a 100 graus Celsius, P igual a 500 kPa, ok? Então, os dois são água, não, 500 kPa. A gente disse que era líquido comprimido, né? Então, vamos lá. Eu vou copiar de novo meu... E aí, para mostrar para vocês que é realmente qualitativo, eu vou usar o mesmo, e em vez de colocar T em função de V, vou colocar P em função de V, ok? O jeitinho é o mesmo. Então, aqui é P em função de V, ok? Então, aqui, o que eu conheço em P, eu sei que é 500 kPa, tá certo? Então, eu vou escrever aqui o que eu tenho. Primeiro, eu vou colocar a unidade aqui, quilopascal. Aqui não estou interessado muito no V, tá certo? Então, eu vou deixar assim sem unidade. Eu vou colocar aqui, é água, eu sei que aqui é 22 megapascal, é enorme, mas vou colocar aqui, que é meu estado, tá certo? 500 kPa, então eu sei que o meu estado aqui, ele vai estar nessa linha, porque a pressão é 500 kPa. Eu vou fazer o quê? É isso. Agora, essa temperatura aqui, eu vou desenhar a isotérmica a essa temperatura. Mas primeiro eu vou desenhar a isotérmica à temperatura de saturação dessa pressão. Então, vamos lá na tabela B. E aí a gente pode voltar ao início, na água. A pressão, aí vou entrar na pressão, tá certo? Com essas tabelas B1, 2, onde a primeira coluna é da pressão, porque é 500 kPa, ok? Então, 500 kPa é isso, né? Então, a temperatura de saturação é 151,86. Então, essa temperatura aqui, essa aqui está constante aqui. Qual é o jeitinho de uma isoterma num gráfico assim PV? Então, basicamente, se você fizer a experiência, você mantém a temperatura, sabe aquele cilindro, você vai fornecer calor a seu sistema, que é água líquida no início, e aí você vai mudar a pressão, ok? Mantendo a temperatura constante, ok? Então, você mantém, por exemplo, o que foi que eu falei aqui? Que T, saturação aqui é 151,86 graus Celsius, né? Acho que foi isso. 151,86, isso. Ok? Então, você mantém essa temperatura aqui, e aí você vai aumentando a pressão, e você vai notar os pontos onde aparece... Bom, na verdade, você vai diminuir a pressão se ela está aqui. E aí, o que você vai obter a isoterma é assim. Não é uma reta, mas ela é bem assim. Ok? É o contrário, quando você tem T, uma isobárica, num diagrama TV, ok? A pressão, ela vem, ela aumenta, fica constante e depois aumenta. A temperatura, ok? Ela vai fazer assim. E aí eu vou colocar que essa isoterma, ela está a T igual a 151,86 graus Celsius. Por quê? Por que eu escrevi essa aqui? Porque é ela que vai fazer a transição de fase a essa pressão, tá certo? Só que minha temperatura aqui, ela não é 100 graus Celsius, ok? Então, vejam, na revisão que vocês vão fazer, ok, dessa aula anterior, particularmente,
Quando aumenta a temperatura de saturação, você aumenta também a pressão de saturação. Então, quando você aumenta aqui, e aqui, na verdade, eu vou querer diminuir, né? Então, eu vou querer fazer uma temperatura de saturação aqui, que é 100. E ela está abaixo, ok? Porque quando a pressão de saturação aumenta, a temperatura de saturação também aumenta, ok? Então, aqui é 100 graus Celsius, tá certo? Então, onde vai estar meu estado? Uma vez que eu desenhei esses dois, pronto, eu sei onde está meu estado. Ele está no ponto onde as duas curvas se cruzam. Eu sei que a temperatura é 100 graus Celsius, então ele está nessa isotermo aqui, na curva azul. Eu sei que a pressão é 500 kPa, então ele está nessa curva aqui. Então, ele está aqui. Ok? Líquido comprimido. Isso vocês têm que saber fazer, mas exatamente, ou seja, você tem dois valores, então num diagrama de um valor em função do outro, onde tem, aqui na verdade você tem os três valores, né? Você tem V, e não estou muito interessada aqui no V, ok? O que a gente diz aqui, por exemplo, para completar o que eu falei antes, é que aqui é líquido comprimido, ok? Qual é o volume específico? A gente diz que para líquido, o líquido comprimido, o sólido comprimido também, então a gente vai usar, eles dependem muito pouco da pressão, ok? E dependem ligeiramente da temperatura. Aqui, na verdade, essa daqui eu podia fazer até mais vertical. Então, a gente diz que V é aproximadamente igual a VL de T, ok? Então, VL de T é qual? Você tem T aqui que é 100 graus, ok? Então, VL de T, VL vai ser S, né? Aí você vai dizer que é esse valor, tá certo? Então, parece que é um pouquinho diferente, é um pouquinho menor, mas na verdade é quase vertical aqui, né? As isotermas, ok? Pronto, então esse é um. A gente pode fazer um para o. Como eu não fiz muito bem o R410, vocês vão fazer, é um exercício do livro, então vocês podem. Capítulo 2, não me lembro do número, mas. Amônia, vamos lá? Amônia. Amônia. Ok? Então, primeiro vamos fazer no diagrama PT, ok? Diagrama PT. Diagrama PT. Tem que correr um pouquinho, por quê? Mas eu acho que isso aqui é importante, realmente. Depois, eu não vou voltar a explicar isso aqui. Vocês vão ter que saber fazer, e tem na lista. Então, aqui é P, aqui é T, ok? E aí, eu vou desenhar, grosso modo, o que é o quê? Desenhar a curva aqui, ok? E aqui, alguma coisa, posso fazer quase vertical. Aqui é o ponto triplo, aqui é o ponto crítico, aqui é sólido, aqui é líquido, e aqui é vapor, ok? Isso é o diagrama de fase. Então, vamos lá. Amônia, a gente está a menos 10 graus Celsius. Então, posso colocar aqui, menos 10 graus Celsius. Vou colocar aqui. Fazer uma cor diferente. Vou colocar aqui. Menos 10 graus Celsius, então vai estar nessa linha aqui, tá certo? E aí, menos 10 graus Celsius, o que eu sei? Eu sei procurar na tabela de amônia saturada qual é a pressão de saturação, tá certo? Então, não vai ser aqui, vou colocar a pressão de saturação é essa, e a gente já disse qual era a pressão de saturação quando a gente fez amônia, é depois, né? Amônia, a pressão de saturação é 290,9, ok? Da tabela, a gente sabe isso aqui, deixa eu procurar aqui. Ok, 290,9, a unidade é Pascal, ok? E a gente sabe que o nosso estado é 150, eu acho.
150 quilopascal. Então, está abaixo. Eu vou colocar aqui 150. Foi ruim. Foi ruim mesmo. Mas eu vou colocar, eu sei que é aqui. Então, eu vou colocar aqui 150. Vou fazer uma linha. 150. E aí, deixa eu escrever aqui, 150. Então, vai estar onde as duas se cruzam. Então, aqui a gente sabe que essa é a temperatura, T, e a gente sabe que essa. Então, onde elas se cruzam é aqui, né? Meu desenho não foi muito bem feito, mas é vapor superaquecido, ok? Vapor superaquecido, ok? Porque a temperatura, qual é a temperatura de saturação para essa pressão aqui? A temperatura de saturação é aqui, né? É abaixo. Então, T igual aqui a menos 10, né? Então, como a temperatura é superior à temperatura de saturação, então, é um vapor superaquecido. Vão fazendo esses diagramas e brincando com isso, tá? Eu não sei se ainda tenho esse diagrama pronto. Ainda tenho. Então, vou pegar ele e fazer aqui o diagrama. Vou fazer só um, tá certo? Eu vou fazer, por exemplo, o diagrama TV, ok? Então, a minha temperatura é menos 10, é isso? Menos 10. Menos 10, temperatura em graus Celsius, ok? Então, eu sei que ele vai estar nessa linha aqui, tá certo? E qual é a pressão aqui? Aí eu vou ter que comparar com a pressão de saturação. A pressão de saturação, ok? Vou desenhar a isobárica que passa aqui, tá certo? Então, ela vem de baixo, ao contrário da temperatura, ok? Não. Então, essa aqui é P. P igual, a gente escreveu quanto era a pressão, é 290,9. 290,9 quilopascal. Então, eu sei que é uma curva de saturação que está abaixo, ok? Então, eu vou fazer aqui uma isobárica, ok? Que passa aqui e aqui, ok? Então, essa aqui é a minha pressão, que é menor, eu sei que é 150 quilopascal, tá certo? Então, eu sei que ela está nessa curva, 150 quilopascal, e que ela está nessa curva aqui, porque ela está a menos 10 graus Celsius, ok? Então, onde as curvas se cruzam é aqui, ok? Então, de fato, então vocês podem ver aqui que a pressão aqui, quando é inferior à pressão de saturação, você está do lado do vapor superaquecido. Quando ela está superior, você só vai poder cruzar uma isobárica se ela for a uma pressão maior, né? Que vai cruzar aqui. Se ela for a uma pressão menor, você nunca vai cruzar essa temperatura e essa isobárica. Então, uma pressão maior, ok? Então, se a pressão for maior que a pressão de saturação, você vai ter isso. Se ela for menor que a pressão de saturação do vapor superaquecido, se ela for igual à pressão de saturação, então, você vai estar no estado bifásico e aí você calcula o título, o volume específico, ok? Então, vocês podem fazer esse mesmo diagrama aqui, em vez de T em função de V, fazer a pressão em função de V, ok? Para treinar. Ok? Então, eu vou terminar com esse assunto e terminar com essas propriedades, ok? A gente ainda tem uns 40 minutos e eu vou falar aqui de um assunto bem importante para as substâncias puras. A gente tem estados de substâncias puras que são o que a gente chama de estado de gás ideal. O que é isso? É que, como eu falei, se você tem que estar no estado de vapor superaquecido, ou seja, a temperatura maior do que a temperatura de saturação para uma dada pressão, ok? Ou uma pressão menor, ok? É equivalente, dizer os dois, uma pressão menor do que a pressão de saturação para uma dada temperatura. Os dois vão corresponder a um estado de vapor superaquecido. Então, sempre lembrar, pressão menor, porque aí você diminuindo a pressão sobre, você facilita, né, particularmente as partículas se afastam, o volume específico aumenta, você vai para a mesma
a mesma massa, você vai ocupar um volume maior, ok? Se você diminuir a pressão. E aí, aumentando a distância entre as partículas, você vai diminuir a interação entre elas, ok? E aí você vai se aproximar do estado de gás ideal, ok? Porque, na verdade, a primeira correção ao gás ideal é um termo de Van der Waals, que é que as partículas, elas não estão interagindo muito, mas estão interagindo, ok? Elas estão sendo atraídas uma pela outra, ok? Então, isso não é um gás ideal. O gás ideal é que cada molécula de água está, assim, se movendo, ok? Porque é teoria cinética dos gases, né? Mas quase não interagindo com as suas colegas, né? E aí essa aqui, então, vale para você diminuir a pressão ou você aumenta a temperatura. Se você aumenta a temperatura, você vai, ok? Fornecer energia para esse sistema. Energia interna vai aumentar, aumentando a temperatura. E, basicamente, elas vão se afastar uma das outras e você vai ter menos interação, se vai se aproximar do gás ideal. Então, se você olhar aqui, o que é esse estado de gás ideal? Num diagrama de fase, P em função de T, você faz as curvas mantendo constante o volume específico, ok? Então, vocês vão nessa deixa eu colocar aqui, nessa região aqui de valor superaquecido, você vai ver que para temperaturas suficientemente elevadas e pressões suficientemente baixas, ok? Você é longe, ok? Dessa parte aqui do líquido, e longe dessa linha de saturação, ok? Linha de vaporização, você vai ter esse comportamento que, se você tiver um volume específico V1, você mantém ele constante e você vê os estados. Então, você vai ter que a pressão vai variar linearmente com a temperatura, se você mantiver V1 constante, ok? Então, você diz que a pressão é proporcional à temperatura. E é realmente proporcional, porque se você fizer tender aqui a pressões pequenas e temperaturas pequenas, vai tender a zero da pressão, né? E da temperatura absoluta, né? Então, P é realmente proporcional à temperatura, ok? Se você fizer, não é, essa curva aqui, ela não é o que você vai observar, mas é uma continuação, você observa aqui, que é linear, e quando você faz a extrapolação para zero, você vai encontrar essa reta, e que todas as retas, você agora pega outro volume específico, V2, que é superior, aí você vê que P vai variar linearmente ainda com a temperatura, mas com uma inclinação menor, né? Porque P e V variam. Você aumenta a pressão, você diminui o volume específico. E aí você vê que quando extrapola para zero, também vai encontrar que eles se cruzam no mesmo ponto. Aí você escreve isso aqui. Em um diagrama PV, o que você observa, então você faz as isotérmicas. Como eu falei, elas são quase verticais aqui, né? Então é por isso que a gente diz que depende muito da pressão, ok? O volume específico aqui, nessa região, ele não depende da pressão, né? Você vê líquido comprimido aqui, você está variando muito a pressão, variou aqui, né? Entre esse valor e esse, e o volume específico permaneceu quase o mesmo, né? Então, qual é a... Então, essa aqui para da temperatura, então a gente diz que o volume específico é esse volume específico aqui do líquido saturado, tá certo? E aí você mantém aqui a temperatura constante, então você vê aqui esse comportamento, que depende pouco da temperatura, na verdade. Aí você continue com a mesma temperatura, ok? E aí você vai aumentar, de uma certa maneira, ok? O volume específico, você fornece calor, por exemplo, e vai ver que aqui a pressão ela se mantém constante, você está mudando de fase, e aí quando você terminar a mudança de fase, x igual a 1 aqui, então, ainda mantendo constante a temperatura, você vai ter esse comportamento, ok? E aí, para T2, T1, você tem uma curva aqui, T2, uma curva acima, ok? Como eu falei, você aumenta a temperatura de saturação, você aumenta a pressão de saturação, né? E aí, T2, esse T2 aqui é superior a T2, ó, T2 é crítico, estão vendo? Passa pelo ponto crítico aqui. Acho que está mal feito esse aqui, né? Porque o que passa pelo ponto crítico é para ser assim, né? Enfim,
aqui T3, T2, T1, ok? Então, você vê que, se você for longe dessa curva aqui, você vai verificar que P, se você multiplicar P por V, você vai ter alguma coisa que é proporcional a T, ok? Ou seja, P em função de V é uma função 1 sobre T, tá certo? E aqui, se você tiver um gráfico T em função do volume específico, você mantém a pressão constante. Então, eu já falei, pressão constante, você tem uma isobárica que vem subindo, aqui depois ela é constante, e depois ela sobe. E longe, você vai fazer a mesma coisa, você vai poder extrapolar, ok? Para temperatura zero, você vai encontrar aqui que a temperatura, ok? É proporcional a V. Então, você reúne todas essas propriedades e você vai chegar ao estado de gás ideal. Então, cuidado, você tem esse estado nessa região aqui, ok? Mas não perto da curva de saturação, ok? Então, você conhece bem essa relação, essa equação de estado, ok? Que a pressão vezes o volume é proporcional à temperatura e à quantidade de substância que você tem. Aqui é o número de mol, e aqui você coloca a constante universal dos gases. Aí, cuidado, essa constante universal do gás, cujo valor vocês conhecem, que é 8,3145 kJ por kilomol, que é por Kelvin, ok? N é o número de mol, e R é a constante dos gases universal, ok? Agora, o que a gente vai escrever aqui, a gente escreveu em função do, vocês podem ver, que é o volume específico aqui, não é o número de mol, é o volume por, não é o volume em função do número de mol, é o volume por em função da massa, né? Então, você escreve que PV sobre M, ok? Você reescreve essa mesma coisa, você divide os dois lados pela massa. Então, V dividido pela massa, você vai ter o volume específico, e NR sobre a massa, você vai ter o número de mol sobre a massa, que vai ser igual a massa molecular, ok? A massa molecular é a massa, ok, da sua substância dividida pelo número de mol, e aí você vai ter a massa de 1 mol, ok? Então, em quilograma por quilomol, por exemplo, ok? Então, qual é a diferença? A gente escreve aqui, essa aqui é uma constante para um gás, para um gás qualquer. Aqui é uma constante universal, ok? Constante dos gases universal, é uma constante universal, ok? Aqui o que a gente tem é que PV é igual a RT, ok? Aqui não tem mais indicação da quantidade de substância que tem, ok? Essa aqui não é uma substância, não é uma constante universal, é a constante de cada gás, porque R, essa constante, é a constante universal dividida pela massa molecular do gás. Por que a gente faz isso? Porque é muito mais prático quando a gente vai fazer mistura de gás e tudo, tem tabelas, e aí você não vai precisar sempre, mas é muito tranquilo, né? Vocês poderiam fazer, dividir a constante universal pela massa molecular do gás, ok? Já está feito, cada gás tem uma constante de gás, ok? E particularmente quando a gente vai fazer misturas de gases, então a gente vai ter uma constante para cada gás, então já pega essa constante e não precisa dividir R por M, por M1, por M2, etc. Ok? É conveniente, mas não é uma coisa assim de outro mundo, ok? Então, aqui tudo o que vocês precisam saber sobre essas relações, ok? Então, a gente vai usar bastante esse PV igual a RT. Esse aqui é um gás ideal, ok? Por quê? Porque nesse estado de gás ideal, P, por exemplo, a temperatura constante aqui, P varia inversamente com o volume, ou seja, quando V aumenta, P tem que diminuir proporcionalmente, ou seja, como 1 sobre V. R aqui, para o gás, é uma constante, ok? Então, a gente pode escrever aqui com o volume específico, aqui com o volume P, V é igual a MRT, ok? Então, esse é o gás ideal. Aí, a gente tem aqui a gente pode aplicar, ok? Eu não vou fazer esse exercício, eu acho que ele é muito simples. Você tem o volume, 6 metros por 10 metros por 4 metros. Você tem a pressão e você tem a temperatura, ok? Então, você tem o volume total, e você procura a massa, né? Então, você vai usar essa expressão aqui. Você procura o R do ar. Então, o ar, ele tem... sim, esse aqui é um bom momento para falar de propriedade de gás ideal. São as tabelas. Propriedades de gases ideais.
tabela A alguma coisa. Aí eu vou abrir a tabela A. Desculpe, eu vou abrir ela também para poder escrever nela. Ok? Então, essa é a tabela A. Propriedades gerais, ok? Aí você tem os fatores de conversão, blá, 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 ok? Você tem A1, ainda são fatores de conversão, desculpa. A2 são as constantes críticas, a gente vai usar daqui a pouco, ok? Constantes críticas quer dizer que para uma dada substância, amônia, por exemplo, a primeira, você tem a fórmula química, você tem a massa molecular, peso molecular. Aqui, a temperatura em Kelvin, ok? Temperatura de quê? Ah, sim, desculpa, crítica, ok? Então, essa aqui é a temperatura crítica em Kelvin, ok? Essa aqui é a pressão crítica em megapascal e o volume, ok? Específico nesse ponto crítico. Então, você tem aqui, né? O ponto crítico é aqui. Então, aqui você tem, por exemplo, se for um diagrama PV, então você tem aqui a pressão crítica e aqui o volume crítico, pressão. Se for um TV, você tem a temperatura, ok? Então, você tem aqui as constantes críticas, é bom saber onde encontrar. E aí, na tabela A3, você encontra os sólidos, ok? Alguns sólidos a 25 graus. Aqui, alguns líquidos, ok? Propriedades como CP, CP e CV, a gente sabe deduzir, né? Bom, para sólido e líquido é a mesma coisa. A densidade, ok? A gente depois vai poder usar esse aqui. E aí, vamos lá, os gases ideais. Então, é a tabela A5, tá certo? Então, eu vou escrever aqui a tabela A5, ok? E aí vocês podem olhar, por exemplo, a gente está aqui com... Estou procurando alguma coisa, não, qualquer um. Amônia, por exemplo, então você tem a fórmula, você tem o peso molecular, aqui você tem a constante, que depende do gás, aí você pode ver que é em kilojoule, não é mais kilojoule por kilomol por Kelvin, ok? Aqui você tem quilojoule por quilograma, é por isso que depende de cada gás, né? Então, a amônia tem um valor, ar tem outro, etc, etc, tá certo? Aqui você tem a densidade, ok? Aqui você tem o valor CP0, ok? Que são, a gente vai ver depois, mas é CP, CV, ou seja, calor específico em quilojoule por quilograma por Kelvin, e aqui o K, que é a razão dos dois, a gente vai ver isso aqui depois, tá certo? Então, vocês vão usar esses valores aqui para responder a essa pergunta. Esse exemplo, então, é ar. Você pega aqui o ar, ok? Que pode ser tratado, como eu falei. Não tem a composição, porque, na verdade, é uma mistura de gás, mas enquanto a gente está em torno dessas pressão atmosférica, temperatura ambiente, então, a gente pode tratar esse ar como uma, um gás ideal, tá certo? Uma substância pura, vamos dizer, ok? Então, você tem esse aqui, você usa ok, para resolver esse problema, ok? Então, eu não vou fazer porque esse aqui é trivial e tem uma coisa importante para falar para vocês, que é, então, ele está aqui resolvido, como eu vou enviar os slides, vocês vão ter. E aí, o interessante aqui, a gente vai voltar a falar desse aqui depois, então, já que não é um gás ideal em todo lugar, com essas tabelas que a gente tem, a gente pode calcular, ok? Você tem um estado, então você sabe, você tem um certo estado, vou colocar aqui, ok? Você tem uma substância, por exemplo, aqui é da água, eu acho. Água, ok? Aí você tem as tabelas da água, ok? Tabelas, ou então você mede. Tabelas da água, então tabelas B1, basicamente, ok? Aí você vai deduzir as propriedades, ok? Então você sabe determinar o estado, ok, da água. Uma vez que você sabe a pressão, a temperatura, você pode deduzir o volume específico, o título, se for o caso, etc. E aí depois vocês vão poder deduzir a energia interna, a entalpia, a entropia, etc. Ok? Agora, é muito conveniente usar a equação de estado do gás ideal, porque é uma relação muito simples. Então, você pode usar as tabelas, ok? Ou você pode usar PV igual a N, PV, desculpa, PV, volume específico, é igual a RT. E aqui R da água, ok?
É muito mais simples, né? Porque, então, onde vale essa relação aqui? Então, você calcula, você faz você mede, ok? No seu sistema, você mede a temperatura, a pressão, o volume específico, e você faz aquelas curvas. Aqui há uma certa pressão de 10 megapascal, aqui 1 megapascal, aqui 100 kilopascal, que é a temperatura, a pressão, desculpa, de uma atmosfera, e uma pressão menor, 10 kilopascal, sempre fazendo aquela história de controlar a pressão, né? Se é um cilindro, você que controla a pressão e você faz as medidas da temperatura em função do volume específico, e aí você coloca essas curvas. E aí, depois que você fez as medidas, que você fez essas curvas, essas aqui são corretas, ok? É o valor correto. Aí, depois você calcula, então, primeiro você mede, e aí você faz essa curva, e segundo, você calcula o produto de PV, ok? Em função da temperatura, ok? Você calcula isso aqui, você calcula RT, ok? E você verifica, ok? Em quanto errado está isso aqui. Então, você vê que realmente onde está o gás ideal é quando esse erro relativo, né? Então, o que é o erro relativo? Você vai ter delta PV, por exemplo, sobre delta RT, ok? Medindo, ok? Menos... Bom, teria que escrever. Acho que a gente vai fazer um exemplo depois, ok? Então, você calcula o erro relativo fazendo essa aproximação. Isso é uma aproximação, ok? É simples, a gente gosta, mas é uma aproximação. Comparando isso com o valor exato. E aí você vê que quando você aumenta, aqui é temperatura, aumenta a temperatura, ok? E diminui a pressão. Quando você diminui a pressão, você está aumentando o volume específico. Então, nessa região aqui de altas temperaturas e pressão baixas, é um gás ideal. O erro, por exemplo, aqui é 0,1%, tá certo? Então, vamos lá pegar uma isobárica. Então, você vê que quando você segue essa isobárica, então é uma certa pressão aqui, que é pressão atmosférica, pronto. Então, se você tiver uma temperatura acima, por exemplo, aqui, 450 graus Celsius, ok? Alta temperatura, pressão atmosférica, então você está, ok? Com um erro relativo de 0,1%, tá bom, é um gás ideal. Se você mesma pressão, você diminui a temperatura, então você vai aumentando o erro relativo, 0,2% ainda está bom, e aí você chega aqui, quando chega perto dessa curva aqui de saturação, aí você tem aqui o vapor saturado, 1,5% já é um erro maior, né? Então, onde o erro, aqui vocês podem ver que essa linha é 1%. Então, aqui o erro é superior a 1%, e desse lado azul o erro é inferior a 1%, tá certo? Então, é um gás ideal aqui, e a gente, aqui, eventualmente, aqui certamente não pode fazer, primeiro, não é um gás, tem gás, mas não é só isso. Aqui é só gás, mas não é uma boa aproximação. Aqui, por exemplo, alta pressão, ok? Temperatura ambiente, né? Desculpe, é mais que ambiente, né? É uma temperatura relativamente alta, Celsius, ok? Mas a pressão é muito alta, né? Então, você faz um erro de 50%. Aqui você não vai tratar sua substância por aqui, por exemplo, aqui, ok? Como um gás ideal, ok? E aí, como você faz isso, ok? Você vai... Oh, eu não coloquei aqui. Está faltando Está faltando aqui um slide, ok? Então, eu vou adicionar aqui, antes de fazer esse exercício, adicionar um slide. Esqueci de introduzir. Então, a gente vai falar de fator de compressibilidade, que vai permitir, e a gente vai reencontrar ele mais tarde no semestre, fator de compressibilidade. Muitas vezes a gente vai trabalhar com gás ideal mesmo, mas vocês têm que saber, ok? Se vocês estão fazendo uma aproximação muito grosseira ou se é uma aproximação razoável, ok? Então, chama de Z, ok? Z maiúsculo. Então, como é que você define o Z? Você tem P vezes V igual a RT. Essa aqui é quando
Quando Z é igual a 1, você tem um gás ideal, tá certo? Essa aqui é uma equação de estado. O que é uma equação de estado? É uma equação que relaciona essencialmente três grandezas, ok? De uma maneira muito simples. Então, você sabe dois, você sabe o terceiro, né? Então, só que quando é um gás ideal, Z é igual a 1, então você tem PV igual a RT, R sendo a constante do gás, ok? E aí, se não for um gás ideal, então você vai ter um valor Z aqui que vai ser essencialmente menor, tá certo? Então, o que você faz? Você mede PV, você mede em função da temperatura, e aí você mede o Z. Então, tem uma curva. Eu acho que essa que está aqui já é a pressão reduzida. É. Deixa eu ver aqui se ela está no... Tem outra curva que eu não tenho aqui. Enfim, eu posso falar melhor. Cada curva, cada substância vai ter uma curva Z de P. Ok? Então, curva para cada substância. E eu esqueci de colocar ela aqui. Ok? Mas, se você fizer Z de P reduzido, ok? Ela vai ser basicamente... Elas vão ser semelhantes aqui, qualitativamente, mas diferentes quantitativamente, ok? Então, tem uma curva que é bastante universal, ok? Mesmos valores, ok? Para a maioria das substâncias simples. E aí eu vou dizer o que é essa pressão reduzida. Ok? PR, a pressão reduzida, é a pressão, ok, que você tem, dividido pela pressão do ponto crítico, ok? E a isso corresponde uma temperatura reduzida, que é a temperatura dividida pela temperatura reduzida, ok? Desculpe, dividido pela temperatura do ponto crítico, ok? E aí, quando você faz Z em função de PR, que você coloca nela, por exemplo, as isotérmicas, em termos de temperatura reduzida, você vai ter uma curva que se parece com isso, ok? Então, parece muito... talvez eu vou reduzir aqui, está muito grande, né? Vou colocar 110 para ver. Melhorou um pouquinho, ok? Eu vou colocar 100%. Ok, então aqui a gente tem aqui é a pressão reduzida, e aqui o fator de compressibilidade. E como é que você vai deduzir essa aqui? Você tem essas curvas aqui, que são as curvas de isotermas, ok? Em termos de temperatura reduzida, tá certo? Então, quando T reduzido é igual a 5, quer dizer que T, a temperatura real do seu sistema, é 5 vezes a temperatura crítica, ok? Então, é uma temperatura bastante alta, ok? E aí você vê que você se está em torno de Z igual a 1, ou seja, o gás ideal é aqui, né? O gás ideal é tudo que está, ok? Então, altas temperaturas e baixas pressões, ok? Baixas pressões, pressão é esse eixo, tá bom? Então, você tem essas isotermas, e aí você vê o valor da compressibilidade. A gente vai fazer um exemplo, ok? Antes de terminar, para mostrar para você que não é... Tem essa tabela que está no livro, ok? Acho que é uma tabela, é uma figura, acho que é D alguma coisa, né? D1, alguma coisa assim. A gente quase não vai usar, é só... a gente vai trabalhar bastante com gás ideal, porque a gente tem muitas coisas para aprender, então a gente primeiro considera que é um gás ideal, ok? Então, depois, na sua vida profissional e disciplinas mais avançadas, então vocês vão ter uma substância real que não é um gás ideal e vocês vão ter que fazer essas correções, ok? Aí vocês têm que saber como fazer as correções, ok? Então, vamos lá. Fazer esse exercício aqui, tá bom? Então, é um tanque rígido com um volume de 5, então eu vou escrever aqui, V igual a 5 metros cúbicos, armazena argônio. Então, a substância é argônio, ok? Argônio. Eu vou escrever argônio porque não é ar, tá certo? É o gás argônio. E a temperatura
é menos 30 graus Celsius e a pressão é 3 megapascal, ok? Então, uma pressão bastante elevada. Aí a gente quer saber a massa do argônio no tanque, utilizando o diagrama de compressibilidade generalizado. Isso é o diagrama de compressibilidade generalizado, em função das grandezas P e R e P e T, desculpe, reduzidas, ok? Então, a gente vai fazer um exemplo, vocês vão ver que é simples. Qual é o erro percentual na determinação se admitirmos que o argônio se comporta como um gás ideal? Então, a gente vai fazer exato aqui, e depois a gente vai comparar com o que a gente obteria se já considerasse o argônio como um gás ideal, tá certo? Então, vamos lá. O que a gente vai precisar aqui para usar esse diagrama de compressibilidade generalizado, a gente vai ter que olhar na tabela A2, né? Tabela A2, não, A1, né? Não, A2. Tabela A2, as constantes críticas. Então, para o argônio, a molécula é o átomo, aliás, né? O argônio é uma substância, é um átomo. O argônio, a pressão crítica é, e a temperatura crítica é. Então, vocês vão lá na tabela A, constantes críticas, A2, e a gente vai lá para o argônio, ok? Argônio, e a gente vai. Temperatura crítica 150,8 Kelvin. 150,8 Kelvin. Pressão crítica 4,87 megapascal. 4,87 megapascal. Okay? Então, a gente está um pouquinho abaixo dessa pressão crítica e a gente está aqui 273 menos 30, a gente está em 243 Kelvin, isso? Então, a gente está acima. Então, vai no bom sentido de talvez seja um gás ideal, tá certo? Então, vamos lá calcular agora as pressões, temperatura reduzida, e a temperatura dividida pela temperatura crítica é igual a temperatura 200, obviamente que aqui vocês não podem colocar em graus Celsius, ok? Tem que ser a temperatura absoluta em Kelvin, dividido por 150,8 Kelvin, igual. Ok? A gente vai ver isso aqui depois. Aí, depois, a pressão reduzida é a pressão sobre a pressão crítica. A pressão aqui é 3 megapascal sobre 4,87 megapascal, ok? É igual. Eu já calculei antes, então eu vou procurar. Aí eu estou colocando aqui, mostrando as constantes críticas, calculando aqui. Então, a pressão reduzida é 0,62 e a temperatura reduzida é 1,61, tá certo? Adimensional, obviamente, porque aqui é a pressão do argônio nesse tanque é inferior à pressão crítica, ok? É 0,62 vezes a pressão crítica. E aqui é 1,61 vezes a temperatura crítica, ok? Então, eu vou aqui na minha curva, ok? E aí eu vou procurando, vocês veem uma tabela, aí vocês têm que procurar o que é, quais são as informações. Então, eu sei que a minha pressão reduzida, que é o eixo horizontal aqui, então aqui é 0,1, eu tenho que a pressão reduzida é 0,62, ok? PR, desculpa, PR igual a 0,62. Então, vamos procurar 0,62. Então, é entre os dois aqui. Então, vai ser. Tem aqui. Bom, eu vou. Aqui seria 0,9, é uma escala logarítmica, né? Então, aqui são as potências, na verdade. Então, aqui.
0,9, 0,8, 0,7, 0,6 é aqui, né? 0,6 é aqui. Então, é um pouquinho mais do que esse 0,6. Então, essa curva, essa linha aqui, vertical, tá certo? Então, eu posso colocar aqui essa linha vertical. Vocês estão vendo? E aí, o que eu vou procurar? Eu vou procurar o lugar onde ela cruza essa isoterma reduzida de 1,61. Então, eu tenho aqui 2, 1,65. Então, entre esses duas, então, é onde essa curva aqui cruza. Então, está mais ou menos aqui, tá certo? Então, é aqui. Ok? Essa pressão reduzida de 0,6, ela cruza, ok? Aproximadamente aqui 1,61, tá certo? 1,5, ok? Então, o que eu obtenho desse aqui é o valor de Z. Então, Z, eu vou fazer uma reta daqui para aqui. Então, vai ser... Se eu tiver suficientemente, ok, precisão no meu gráfico, eu vou ver que Z... Quanto é Z aqui nesse gráfico? Desculpa, vou colocar em vermelho. Z é igual a 0, é acima de 0,90, é acima de 0,95, né? E, na verdade, eu acho que é 0,96, alguma coisa assim, não é muito claro. Vocês estão concordando? Então, você encontra um Z que é bem próximo de 1. Então, isso quer dizer que a gente vai poder considerar que é um gás ideal, não está muito longe, está certo? Então, eu coloquei aqui Z igual a 0,91. Então, eu vou escrever aqui agora a minha expressão PV igual a Z. Porque o volume, né? Eu tinha escrito PV igual a Z RT. E, obviamente, que se você multiplicar por M, você vai ter P vezes o volume, que é o que a gente tem, é igual a ZMRT. Então, a massa, você escreve em função de tudo isso, é PV sobre ZRT. A pressão, 3 megapascal. Volume, 5 metros cúbicos. Z, 0,96. R, para esse gás, você encontra na tabela. Seguinte, que é essa, ou seja, argônio, o R do gás é 0,2081 quilograma por quilograma por Kelvin, ok? Então, 0,2081 kJ por quilograma por Kelvin, ok? Que é o R, e o T é 243 Kelvin, e aí você encontra uma massa de 309 kg, ok? Usando, ok? Sem aproximação, basicamente, ok? É um fator de correção que eu usei. Agora, você vai calcular com o gás ideal. Então, o gás ideal, você faz que a massa do gás ideal seria PV sobre RT, você faz Z igual a 1, ok? E aí você tira, aqui você não tem mais esse Z aqui, e você obtém 297 quilogramas, ok? Então, esse aqui é ideal, esse aqui é real. E aí, para calcular o valor, o erro relativo, ok? Erro relativo, você faz a diferença dos resultados, real menos ideal, o que tem que ser positivo, ok? O ideal menos real, mas aqui assim que é positivo, real menos ideal dividido pelo real, ok? E aí você encontra que é da ordem de 4%. Ok? Que na verdade a gente já sabia, porque aqui a gente tinha 0,96, ok? Ok? Então, é um gás ideal, é uma boa aproximação, mas não é perfeita, né? Você vê particularmente que ele não está nessa região aqui azul, tá certo? Essa região azul aqui, ela é para até 1%. Então, se você diz que 4% é uma boa aproximação, então você vai ficar mais nessa... Bom, essa aqui é para água, mas vocês estão entendendo, né? Então, não é tão boa essa aproximação, né? Você vê que tem uma diferença aqui, absoluta, você tem uma diferença de 3 mais 9, 12 quilogramas de diferença, ok? Em absoluto, 4%. Ok, então, foi talvez muita coisa, mas essencialmente é isso. A gente está aprendendo a usar tabelas, gráficos. Então, na termodinâmica está cheio desse aqui, por quê? Por quê? Porque é uma ciência fenomenológica, ok? Então, as coisas
raramente você vai calcular realmente a partir das propriedades dos componentes, tá entendendo? Ou seja, água, eu vou saber qual é, porque eu vou pegar minhas moléculas de água, fazer um tratamento estatístico e tudo, né? E aí eu vou dizer qual é a pressão, eu vou dizer qual é não sei o quê. Então, na verdade, o que se faz é se mede. O pessoal que mede, ele vai publicar os resultados, ou seja, publicar tabelas, publicar gráficos, ok? De propriedades, propriedade 1 em função de propriedade 2, mantendo uma terceira propriedade constante, por exemplo. Então, a entalpia em função da pressão, mantendo o volume específico constante, ou qualquer coisa. E aí eles vão publicar isso aqui, deixar público mesmo, ou seja, disponibilizar de maneira gratuita, ou então você paga. Então, tem muitos desses dados, como é muito importante para materiais, como é. Então, tem que pagar para ter acesso a esses dados, ok? Mas, mesmo se você tiver acesso, se você não sabe usar, não é muito interessante, ok? Então, pronto, vocês aprenderam a usar as tabelas hoje e a gente já, na próxima aula, vai começar sobre a primeira lei da termodinâmica, ok? Perguntas? Não, professora. Não, professor.